Bem-vindos a esta videoaula de violão nível intermediário. Convém lembrar que na primeira aula, nível básico, se você não tem, a gente viu vários assuntos como a montagem de acordes simples, maiores, menores e alguns exercícios básicos que, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre isso, a questão de notas musicais, eu recomendo essa fita também. Tá? Primeiro, vamos afinar, corda Mi, Si, Sol, Ré, Lá e o Mizão. Bom, primeiramente eu gostaria de explicar sobre os acordes agora que ganham o sétimo grau na sua construção. Para isso, convém a gente pegar a escala maior como exemplo. Vou exemplificar em Dó mesmo para vocês. A sequência das notas seriam Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, sendo que Dó é o primeiro grau, Ré é o segundo, Mi é o terceiro e assim por diante. Bom, eu estou falando isso porque um acorde ele é gerado pela escala. Você pega o primeiro, o terceiro e o quinto grau dessa escala, no caso Dó, o Mi e o Sol, e você já tem um acorde que é feito apenas com a combinação dessas três notas, que seria um Dó maior. Quando você faz um Dó maior, eu só tenho essas três notas, um Dó aqui, um Mi aqui, o Sol solto, outro Dó aqui e a Mizinha aqui também. Só existe Dó, Mi e Sol dentro desse acorde. Bom, então se a gente vai agora ajuntar o sétimo grau, no caso, o sétimo grau nessa sequência é a nota Si. Então, o Dó maior com sétima maior é a junção das notas Dó, Mi e Sol, que fazem a tríade do acorde, né? E mais a nota Si, que é o sétimo grau do acorde. No final dessa videoaula, você vai ver uma explicação apenas sobre esses intervalos, né? Você vai entender direitinho o que vem a ser uma sétima maior, sétima menor e todos os outros intervalos. Por hora, eu vou estar passando para você a montagem desses acordes, tá? E é muito bom que você saiba fazer o mesmo acorde, não de apenas uma forma, mas sim pelo menos de três formas diferentes. Então, eu vou passar para vocês cada um dos acordes em três formatos, ok? No caso, o acorde maior com sétima maior, eu exemplifiquei para vocês de três maneiras. Uma com baixo aqui na corda Mi. E o que eu quero que vocês guardem agora é o desenho, a montagem do acorde, ok? No caso aqui é um Fá maior com sétima maior, porque a minha tônica está aqui na nota Fá. Você, memorizando o desenho do acorde, você transporta ele para qualquer tonalidade, né? Sem mudar nenhum dedo. Você coloca aqui na nota Lá e você tem um Lá maior com sétima maior. Transportando aqui para a terceira casa, você tem um Sol maior com sétima maior. Então, o que eu estou passando para vocês é a montagem exata do acorde, como você está vendo também no gráfico, ok? O acorde maior com sétima maior também dá para ser feito com baixo na quinta corda e usaremos este desenho. Você faz uma pestana, tá? E como eu disse, dentro do acorde só tenho espaço para esses graus que eu falei. Aqui, por exemplo, é o primeiro grau. Aqui eu tenho o quinto grau. Aqui está a minha sétima maior. Aqui está a terça, que é quem deixa o acorde maior. E aqui eu tenho o quinto grau de novo, né? Então, eu só mexo com esses quatro elementos, tá? E existe também mais um desenho, que é aqui na corda Ré, né? Como fazer um acorde maior com sétima maior. Então, novamente, para onde você passar a sua mão, por exemplo, aqui é um Lá com sétima maior, porque eu estou aqui, essa nota é um Lá. Tá ok? Agora vamos ver os três formatos para o acorde maior com sétima. O acorde maior com sétima também é chamado de acorde dominante, tá? Mas, só abrindo um parênteses, quando você vê uma cifra de acorde, pode ser cifrado de várias maneiras. Mesmo um acorde maior com sétima maior, é capaz que você encontre escrito pelo menos de 4 formas esse acorde, tá bom? Então, você também está vendo um gráfico agora com as possibilidades para, por exemplo, um Dó maior com sétima maior, tá?
Um acorde maior com sétima, no caso, quando eu falo só sétima, eu quero dizer sétima menor, quer dizer que onde estava o meu sétimo grau, que aqui era uma sétima maior, nesse dedo, cai uma casa, tá? Eu venho uma casa para trás, isso aqui era uma sétima maior, a sétima menor está aqui. Então, se esse era um dó maior com sétima maior, tirando esse dedo, fica um dó maior com sétima, que no caso a sétima é menor, tá? Então, o primeiro exemplo que você vai estar vendo no gráfico é desse acorde, com baixo aqui no misão. Você faz uma pestana, como um Fá maior, que apenas você tirou o dedinho aqui, tá? Então, para qualquer lugar que você jogar o acorde, ó, aqui é um Dó maior com sétima, tá? Outro exemplo é esse, tá? A pestana e os dois dedos aqui. No caso aqui é um Si bemol com sétima, tá? Dó com sétima e assim vai. O que você tem que guardar é o desenho, o formato dos dedos aqui no braço, tá? E também esse desenho aqui, que no caso nessa região seria um Mi bemol com sétima, porque eu estou aqui no Mi bemol. Mi com sétima. Com isso você vai percebendo que o mesmo acorde pode ser montado em várias regiões, né? Por exemplo, o Mi com sétima que eu fiz aqui, se eu pegar o formato anterior, eu coloco a nota Mi aqui e tenho o Mi com sétima aqui também, né? Então você pode fazer todo um estudo para ir descobrindo pelo braço, isso só vai ajudar a você ter um domínio melhor, tá? Bom, um acorde menor agora com sétima. Acorde menor com sétima. O que faz um acorde ser menor? É eu mexer na terça dele, né? Por exemplo, isso é um Fá maior, tem esse dedo aqui. É a terça maior, que se eu tirar o dedo e ir para a casa de trás, virou um Fá menor. Ora, se o Fá com sétima é aqui, né, como eu mostrei há pouco, o Fá menor com sétima é só eu tirar também uma casa do terceiro grau. Então é esse formato aqui, tá? Um Sol menor com sétima, um Lá menor com sétima, tá? E tanto faz você incluir o dedo anular dobrando a sétima aqui, ó, tá? Tanto faz com o dedo ou sem, tá? Porque essa nota Sol, ela está aqui na pestana também, tá? Mais um desenho seria esse aqui. Veja bem, é um Ré menor, né? Eu só preciso tirar meu dedo anular e já vira um Ré menor com sétima, tá? Guarde o desenho. E o último exemplo, aqui seria um Mi menor com sétima, ok? Bom, agora vamos falar do acorde meio diminuto. Também usa esses 4 elementos. O acorde é menor, ou seja, ele tem a terça menor. O acorde tem a sétima menor também, só que o quinto grau cai uma casa, o quinto grau volta um semitom, ficando uma quinta diminuta, tá? Então, o primeiro exemplo para você de acorde meio diminuto é como se fosse um Lá menor, onde você troca os dedos aqui para colocar a tônica aqui em cima. Então, aqui é um Fá sustenido, logo, esse desenho me forma um Fá sustenido meio diminuto, tá? Que nada mais é do que um Fá sustenido menor com sétima e quinta diminuta. O outro desenho, agora na quinta corda, seria um Si, porque eu estou no Si aqui, Si meio diminuto, tá? Novamente, eu só tenho a mistura desses 4 elementos. Aqui é o Si, a minha tônica, meu primeiro grau. Aqui está a minha quinta, que é diminuta. Aqui está a minha sétima menor e aqui está a terça menor do Si, tá? E o outro exemplo, o Mi, meio diminuto, tá? Você pode fazer associações, ó, quando você estica os dedos assim, seria um Mi maior com sétima maior. Se você juntar aqui, você tem o desenho do meio diminuto, né? São detalhezinhos para te ajudar a decorar mais facilmente, né? E, finalmente, o acorde diminuto. O que acontece com o acorde diminuto?
ele continua sendo um acorde menor, onde a quinta caiu uma casa, né, ficou diminuta, só que a sétima vai voltar também, e se eu já estava no meio diminuto numa sétima menor, imagine que essa sétima veio uma casa para trás, ela ficou sétima diminuta, tá? Então eu tenho um desenho com baixo na sexta corda, outro com baixo na quinta corda, no caso aqui é um Si diminuto, e com baixo na quarta corda que eu tenho um Mi diminuto, tá? Esses acordes, a intenção agora é que você decore como montá-los, como tocar cada um deles, tá? E agora a gente vai tentar misturá-los um pouco. Eu vou passar para vocês o campo harmônico maior. E no campo harmônico maior, nem todos esses acordes vão estar aparecendo, tá? Por exemplo, não vai aparecer o acorde diminuto, né? Mas os outros sim fazem parte do campo harmônico maior. Mesmo assim, decore esses desenhos, memorize, né? Para que você possa utilizar quando você pega uma revistinha, alguma música que está cifrada, você já conhece pelo menos os acordes com sétima, ok? Imagina a escala maior, em Dó mesmo. Você tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Vamos harmonizar essas notas, vamos dar um acorde para cada uma dessas notas. Sendo que eu não posso quebrar a escala. Nenhum acorde pode ter, por exemplo, um Fá sustenido, porque as minhas notas são Dó, Ré, Mi, Fá, né? E assim por diante. Então, eu dando um acorde para cada uma dessas notas, eu vou ter uma sequência de acordes que é o meu campo harmônico maior, porque ele é derivado da escala maior, aqui no caso exemplificado em Dó. Tá? Então, é como se eu fizesse uma escala com os acordes, tá? Eu vou tocar o acorde para o Dó, o acorde para o Ré, o acorde para o Mi e assim por diante. Só que eu tenho que respeitar essa escala. É por isso que o meu Dó tem que ser maior, porque a escala é Dó, Ré, Mi. Então eu tenho a nota Mi, que é a terça maior de Dó. Eu tenho a nota Sol dentro da escala, que é a quinta justa, que são as notas que fazem o Dó maior. E como você viu agora há pouco, eu tenho Si, que é a sétima maior do Dó. Então, o primeiro acorde seria um Dó maior com sétima maior, né? O segundo vai ser um Ré menor com sétima. Quando eu falo com sétima, eu estou me referindo a uma sétima menor, tá? Então, o Ré menor com sétima tem que ser Ré menor, não poderia ser Ré maior, por quê? Na minha escala, eu tenho a nota Fá, Dó, Ré, Mi, Fá. Se fosse um Ré maior, por exemplo, ia ter um Fá sustenido, né? Sai da escala, sai do campo harmônico. Então, a minha sequência de acordes tem que obedecer à escala que está gerando o campo harmônico. Existem outros campos harmônicos. Nesta videoaula, estamos vendo apenas o campo harmônico maior, ok? Então, a minha sequência vai ser o seguinte. O primeiro grau, que eu vou chamar de tônica, será um acorde maior com sétima maior. O segundo grau do campo harmônico, que fica um tom à frente, eu vou chamar de supertônica, a denominação deste grau, e tem que ser um acorde menor com sétima. O terceiro grau, que eu ando, me movimento mais um tom, né, do Ré eu vou para o Mi, no caso aqui, tem que ser um Mi menor com sétima. Tá? Tanto faz colocar o dedo anular aqui na sétima, ela está presente aqui na corda Ré solta também. E eu vou chamar esse grau de mediante, tá? O próximo eu só ando meio tom, do Mi eu vou para o Fá, e eu vou estar na subdominante, onde eu tenho um acorde maior com sétima maior, tá? Aí eu vou para o quinto grau, que eu chamo de dominante, e tenho um acorde maior com sétima, no caso aqui, um Sol com sétima. Sempre lembrando que há várias maneiras de montar o mesmo acorde. Depois eu tenho um Lá menor com sétima, ou seja, andei mais um tom, estou no grau que se chama relativa. Já que estamos em Dó maior,
Lembre desse termo que vai ser muito comum. A relativa de Dó, quem é? É o Lá menor. É o sexto grau onde eu estou agora. Tá? Isso que vem a ser a relativa. E é onde eu penso quando eu estou tocando uma música em menor. Na verdade, se eu estou tocando uma música em Lá menor, é como a minha cabeça trabalha, como se eu estivesse tocando, tá? O campo harmônico de Dó maior, só que partindo do Lá menor, que é a relativa. Os outros acordes continuam iguais. E andando mais um tom, eu vou estar no sétimo grau, que é chamado de sensível, tá? Onde eu tenho o acorde meio diminuto, no caso aqui um Si meio diminuto, tá? E aí eu concluo o campo harmônico maior de Dó. As notas foram Dó maior com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá maior com sétima maior, Sol maior com sétima, Lá menor com sétima, Si meio diminuto e concluir no Dó, tá? Isso você deve treinar em qualquer tonalidade. Você vai estar vendo agora a sequência de notas do campo harmônico em todas as tonalidades. Não há tempo aqui para eu ir te passando uma por uma, né? Porque são 12 tonalidades que você tem que estudar. Então você está vendo na tela, tá? Primeiro 6 tonalidades onde aparecem os sustenidos, mais 6 tonalidades onde aparecem os bemóis, tá bom? Bom, para que eu possa te dar um outro exemplo, agora eu vou tocar em Lá maior, tá? Lembre a construção do campo harmônico, você tem que decorar o quê? Que o primeiro acorde é maior, depois vem um menor, outro menor, aí vem maior, depois maior de novo, depois vem um menor, o meio diminuto e eu encerro onde eu comecei no acorde maior. Lembrando de cada sétima e lembrando se eu ando um tom ou meio tom para o próximo acorde. Com isso eu passo para qualquer tonalidade sem problema. Por exemplo, se eu quero tocar em Lá, lembro que o primeiro grau é um acorde maior com sétima maior. Aí o segundo grau, quem será? Eu sei que eu tenho que andar um tom. Se eu estou em Lá, eu vou para Si. Eu sei que o acorde tem que ser menor com sétima, logo um Si menor com sétima, né? Para eu ir para o terceiro grau, eu tenho que andar mais um tom, tá? E o acorde é menor com sétima também. Então, no caso, eu estou num Dó sustenido menor com sétima. Agora, para o quarto grau, é só meio tom, né? E tem que ser um acorde maior com sétima maior. Então você tem que memorizar essas regrinhas do campo harmônico. Saber que de um para outro você anda tom, tom, semitom, depois tom, tom, mais um tom e um semitom fechando o campo harmônico, tá? Então vou passar um exemplo para vocês em Lá maior. Você vai estar ouvindo um ritmo junto, tá? Vamos lá? Bom, o campo harmônico nem sempre vai ser tocado, né, dessa forma, primeiro grau, segundo, terceiro. As músicas não são feitas dessa forma, né? Você mistura os acordes. E a mistura mais famosa é você pegar de um acorde que você está, você ir para o quarto grau dele. Depois desse acorde que você foi, você vai para o quarto grau dele. Isso é chamado de ciclo das quartas. Você vai fazer um ciclo onde sempre o próximo acorde é a quarta do anterior. Ou seja, se eu estou tocando em Dó maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Fá é o quarto grau. Eu sei que o Fá tem que ser maior, com sétima maior. Aí a quarta desse Fá, Fá, Sol, Lá, Si. É o Si meio diminuto. A quarta do Si, Si, Dó, Ré, Mi. Então, Mi menor com sétima. A quarta do Mi, Mi, Fá, Sol, Lá. É o Lá menor com sétima. A quarta do Lá, Lá, Si, Dó, Ré, é o Ré menor com sétima. A quarta do Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, é o meu Sol com sétima. E a quarta do Sol, Sol, Lá, Si, Dó. Eu encerrei o ciclo tocando em quartas, né? Dó, Fá, Si, o Mi, o Lá, o Ré, Sol,
e dó novamente. Vou dar um exemplo para vocês agora em outra tonalidade, tocando em sol, por exemplo, tá? Eu já sei de antemão que o meu campo harmônico de sol é, baseado naquela regrinha que eu passei há pouco, será um sol maior com sétima maior, depois um lá menor com sétima, si menor com sétima, um dó maior com sétima maior, um ré maior com sétima, um mi menor com sétima e um fá sustenido meio diminuto, né? Agora eu vou tocar isso no ciclo das quartas. Então, o sol, o próximo acorde será o dó, que é a quarta do sol, e assim por diante, tá? Vamos ouvir. Bom, você também está vendo uma série de tabelas mostrando em todas as tonalidades como tocar o ciclo das quartas, ok? Aproveitando, vamos falar agora da escala maior, alguns exercícios nela, né? Continuando o nosso exemplo em dó, você já ouviu aqui que a sequência de notas é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó, tá? Então, você vai tocar essas notas nessa sequência, completando uma oitava, tá? E vai recomeçar a escala aqui numa oitava acima. A mesma sequência de notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, o si e o dó, tá? Então você vai treinar na próxima oitava, voltando. E você deve unir também essas duas oitavas, passando o seu dedo 1 da casa 2 para a casa 4 aqui. Você já entra na próxima oitava e pode concluir sua escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Volta. Tá? Esse é um exemplo na escala de dó maior, mas o que eu quero passar para vocês é que nem sempre você deve só ficar treinando a escala na sequência natural dela, ir de volta, e sim começar a fazer alguns estudos que te gerem algumas ideias, tá, de melodia que você pode criar para solar, para improvisar, né? Então, uma coisa que funciona muito é você tocar a escala em terças, ou seja, para cada nota que você dá da escala, você em seguida dá o terceiro grau daquela nota. Por exemplo, se eu toco dó, o terceiro grau de dó é mi. Aí agora eu vou no ré e tocar o terceiro grau de ré, que dentro da escala é um fá, né? Aí eu toco mi, que é a próxima nota, e dentro da escala, a terça do mi é o sol, tá? E assim por diante. Eu tenho uma sequência agora onde eu estou tocando a escala para cada nota dando a sua terça. Ok? Você pode dar continuidade, tá? Não tem problema nenhum você fazer um estudo pelo braço todo. Eu só estou te exemplificando aqui para que você já capte a ideia, tá? De tocar, então, para cada nota a terça dela, tá? Bom, outro exercício seria de você tocar a escala de 3 em 3 notas, tá? Você começa pelo dó aqui, no caso, e anda 3 notas, dó, ré, mi. Aí você parte do ré, que é a segunda nota da escala, ré, mi, fá. Andei 3 notas. Agora partindo do mi, fá e sol. Partindo do fá. Então, eu vou evoluindo na escala de 3 em 3 notas. Tá ok? Tá? E também de 4 em 4 notas, tá? Você
A partir do Dó, 1, 2, 3, 4. Andei 4 notas. Agora a partir do Ré, 1, 2, 3, 4. Andei 4 notas. E assim por diante. A partir do Mi, do Fá, do Sol, Lá, Si, tá? Tá? Te lembrando que esse exercício pode ser feito no braço todo, você dá continuidade para as notas, você vai achar o Dó em várias regiões, você pode, a partir desse Dózinho aqui, agudinho, né, tocar de 4 em 4 notas e evoluindo na escala da mesma forma. Você pode vir da forma descendente, e assim por diante, bolando vários exercícios que vão te ajudar, tá? Eu só estou te passando a ideia de tocar a escala dessa forma, de 4 em 4 notas, ok? Isso vai te ajudar muito, e cada escala que você for aprendendo, tente passar essas ideias de tocar em terças, de tocar de 3 em 3 notas, de 4 em 4 notas, para que você tenha uma fluência melhor nessas escalas. Gente, vamos falar um pouquinho de blues agora, tá? E no blues a gente vai usar o primeiro, o quarto e o quinto grau. Isso para qualquer tonalidade que você estiver tocando, por exemplo, um blues em Sol. Então quer dizer que o Sol é o primeiro grau, o quarto grau de Sol é Dó e o quinto grau é Ré. No final dessa aula você vai ter uma explicação toda detalhada sobre esse assunto de graus, intervalos, tá? Mas aqui a gente vai exemplificar o blues para vocês em Mi maior. Então, Mi maior é o primeiro grau, o quarto grau de Mi, Fá, Sol, Lá, é Lá, e o quinto grau é quem está na frente do quarto, quem está na frente do Lá é o Si. Serão os 3 acordes básicos do nosso blues, só que o blues fica muito mais legal sendo usado apenas acordes dominantes, ou seja, eu colocar sétima nesse acorde. Então, Mi com sétima, o Lá com sétima e o Si com sétima, que pode também ser montado assim. E o Lá você vai ver que também fica muito bom a sétima aqui embaixo no agudo, montado assim. Bom, a primeira coisa que você tem que guardar quanto ao blues é que ele tem 12 compassos. Ou seja, a ordem do blues é a seguinte: você vai ficar no primeiro grau nos primeiros 4 compassos. Aí você vai para o quarto grau por 2 compassos e volta ao primeiro por mais 2 compassos. Aí você vai para o quinto grau, 1 compasso só, já vem para o quarto, volta no primeiro e volta no quinto, sendo esse o último compasso, e tudo retorna. E é importante que você divida então esses 2 compassos em 3 partes, tá? A primeira parte de 4 compassos fica só no primeiro grau, a segunda parte, os 4 compassos são 2 para o quarto grau e 2 para o primeiro. E a terceira parte é onde é um acorde por compasso, tá? O quinto grau, volta ao quarto grau, primeiro grau e quinto para fazer a volta, o chamado turnaround, tá? Eu vou dar um exemplo aqui contando para vocês o compasso. Cada compasso tem 4 tempos. Então eu vou contar dessa forma. O primeiro número vai ser o número do compasso, tá bom? Aí eu continuo falando como se eu tivesse 1, 2, 3, 4. Cada um vai ser o número do compasso. Vai ser assim: 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. 6, 2, 3, 4. 7, 2, 3, 4. 8, 2, 3, 4. 9, 2, 3, 4. 10, 2, 3, 4. 11, 2, 3, 4. 12. Então você percebeu aí, pelo primeiro tempo de cada compasso, né, o número do compasso. E você também vai estar vendo um gráfico mostrando certinho onde cai cada grau, tá bom? Agora eu vou dar alguns exemplos de 3 levadinhas que ficam legal para a gente dar uma temperada nesses acordes, tá? Primeiro vamos tocar o Mi dessa forma, com a sétima, o Lá com a sétima aguda,
E depois vamos fazer um Si com sétima e a nona do Si aumentada. Vai ser nesse formato, casa 2, casa 1, casa 2 e casa 3. Você vai também perceber que eu dou umas deslizadas com a mão, né, os slides, e também vou usar bastante notas ligadas, né, os hammer-ons e pull-offs, característicos mesmo desse estilo, tá bom? Vamos ouvir? A segunda levadinha vai ser utilizando o quarto grau dentro do acorde. Você vai dar um Mi maior e vai tocar aqui, abaixando o dedo, como se fosse um Lá, e fazer esse ligado de hammer-on, tá? Vai ser algo assim. Tá? Quando eu for pro Lá, vai ser isso aqui. E no Si eu posso fazer, tá? Essa espremidinha aqui no Si maior, você faz o slide, põe a quarta e vai dar o seguinte efeito. E o mais conhecido, mais tradicional, é você fazer essa viradinha aqui no quinto grau. Enquanto você estiver tocando Mi maior, você vai ficar dando a quinta e a sexta, a quinta e a sexta de Mi, e às vezes a sétima também, que é a nota Ré, tá? Vai dar esse efeito. Bom, espero que você tenha gostado e aproveitado, tá? Todas as ideias que foram passadas nessa videoaula. Agora eu deixei para o final, para depois da aula, toda a explicação sobre intervalos, porque como é uma parte mais teórica, para que não fique tão cansativo no começo da aula, né? Eu aconselho que você realmente ouça com atenção, tá? Pois é muito importante, você viu no começo os acordes, como está sempre sendo falado em graus, a sétima, a terça, tá? Então me despeço de vocês e até a próxima. Bye. Bom, chegou a hora de saber e entender o que são os intervalos musicais. Há tanta confusão a respeito disso, mas agora você vai entender direitinho. Mas antes da gente entrar diretamente nesse assunto, existem 3 dicas básicas para você se acostumar a lidar com as notas. E a primeira dessas dicas é que você aprenda a sair dando a sequência das notas a partir de qualquer nota, não só do Dó para frente, como todo mundo é acostumado a falar do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que você saia de qualquer ponto, né? Do Ré para frente seria Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Parece um negócio bem simples, mas muita gente se confunde com isso, né? Você pede para alguém falar a partir da nota Sol, a pessoa não consegue de pronto falar Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ela busca o Dó na cabeça, né? E pensa Dó, Ré, Mi, Fá, e aí começa a falar. Bom, você deve encarar, né, cada nota como graus que vão se sucedendo, de forma que no começo você não precisa se preocupar também com acidentes. Basta você saber, por exemplo, que a primeira nota onde a gente começa é a tônica, é o primeiro grau. Então um exemplo em Dó,
Se Dó é meu primeiro grau, Ré é o segundo grau de Dó, Mi é o terceiro grau de Dó, Fá é o quarto grau de Dó, e assim por diante. É bom que você faça isso em todas as notas. Por exemplo, em Ré, Ré é o primeiro grau, é a tônica. Aí o segundo grau de Ré é Mi, o terceiro grau de Ré é Fá, o quarto grau de Ré é Sol, o quinto grau de Ré é Lá, e assim por diante. Você deve saber isso em todas as notas. Falando novamente sobre a sequência de notas, outra dica é que você também treine voltando a escala descendente, né? Tem gente que não consegue, se atrapalha muito para até de Dó para trás falar, né? Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E isso você deve fazer partindo de qualquer nota também, tá bom? Bom, não é necessário se preocupar com sustenido e bemol por hora. Basta você conseguir achar o grau que está sendo pedido prontamente. O que a gente vai buscar com intervalos é um imediatismo, porque imagine quando você começou na escola, você, para contar que 5 mais 5 dava 10, geralmente a gente ia 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje em dia você não precisa mais. Você já dá a resposta dessa questão pulando o 6, o 7, o 8, o 9, você 5 mais 5, 10. Com intervalos é a mesma coisa. Você não deve ficar atado aí de grau em grau. Por exemplo, a quinta de Dó é Sol, mas esse pulo tem que ser de imediato. Você não deve passar pelo... então, peraí, Dó é o primeiro, Ré é o segundo, Mi é o terceiro, Fá é o quarto e o Sol é o quinto grau. Porque na música, na prática, não há tempo para você fazer essas contas. Vamos imaginar que você veja pela frente um acorde todo complicado, um Si maior com sétima, nona menor, 13ª menor. Tudo isso está envolvido em intervalos. Quando você manja de intervalos, você não se perde em quais notas você pode utilizar, tanto para montar esse acorde, como para solar, né? Fazer a melodia em cima desse acorde. Essas são as notas principais. Na realidade, a cifra do acorde já está te dando todas as notas fundamentais para aquele acorde. Então, um Si maior quer dizer que o Si vem acompanhado de um Ré sustenido, que é a terça que deixa ele maior, né? Esse Si tem a sétima também, que é a nota Lá. A nona menor desse Si é a nota Dó. A 13ª menor que eu falei é a nota Sol. Então você tem um conjunto dessas notas que vão ser super importantes para você se mapear quando você estiver tocando, né? E até para você descobrir qual é a escala exata para usar sobre um acorde desse. Então, saber bem intervalos é você ter uma ferramenta fundamental para conseguir manjar de harmonia, né? Aprender a fórmula das escalas e não se assustar com nenhum acorde, porque isso é super importante para que você saiba a montagem do acorde, as notas que formam aquele acorde, o agrupamento de notas que faz aquele acorde. E não simplesmente decorar o desenho de acorde que alguém te mostrou, que um Ré com sétima faz assim, mas você vai saber que um Ré com sétima, quer dizer, Ré maior é o Ré mais o Fá sustenido, mais o Lá, que é o quinto grau, e a sétima é a nota Dó. Então, a junção dessas notas, Ré, Fá sustenido, Lá e Dó, é que formam um Ré com sétima. Como você pode perceber, intervalos é algo que quanto mais você dominar e quanto mais você tiver um imediatismo para saber qual nota está se referindo àquele intervalo, você vai se sair muito bem, tanto em harmonia como na área melódica também, para fazer escalas e tudo mais. Bom, vamos então começar a falar da subdivisão dos intervalos. Eu vou dar como exemplo, partindo da nota Dó. Então, Dó é a nossa tônica, a nossa nota principal. É o primeiro grau nesse caso. Sabemos que o Ré é o segundo grau de Dó. Agora, vamos subdividir esse segundo grau. Um segundo grau ele pode ser menor, pode ser maior e pode ser aumentado. Ou seja, a segunda menor de Dó é o Ré bemol, está juntinho do Dó. O próprio Ré é a segunda maior do Dó.
E a segunda aumentada de Dó vai ser o Ré sustenido. Mas note bem, eu estou me referindo ao segundo grau de Dó, que é Ré, e eu só posso utilizar Ré como minha nota referencial. Eu não posso dizer que a segunda aumentada de Dó é Mi bemol, porque toca no mesmo lugar que um Ré sustenido. Eu estou me referindo ao segundo grau de Dó, que é Ré, portanto, uma segunda aumentada quer dizer que alguma coisa aconteceu com esse Ré, ele ficou sustenido. Tá? Agora, vamos para frente. O Mi seria o terceiro grau de Dó. O Mi é um dos intervalos mais importantes, porque é ele que faz o acorde ser maior ou menor, ele quem deixa a escala maior ou menor. Então, o terceiro grau, ou terça, pode ser maior ou menor. No caso, Mi é a terça maior do Dó. A terça menor do Dó seria o Mi bemol, o Mi que caiu, né, voltou um semitom. Então, a terça menor de Dó é Mi bemol. Pode notar que, ao montar um acorde de Dó maior, você vai estar utilizando a nota Mi dentre as notas que fazem o acorde. E quando você toca um Dó menor, é um Mi bemol que está lá presente. E essas são as únicas notas que mudam, né? E você precisa se habituar a localizar, ao olhar para o acorde, quais intervalos estão ali envolvidos. Num acorde simplesmente maior, você só tem ali a tônica, a terça, que é maior, e a quinta, né? Num acorde que é menor, também são esses três intervalos, só que a terça ficou menor nessa hora. Indo para o quarto grau, a gente não vai utilizar o termo menor e maior. Quando se trata do quarto grau e do quinto grau também, o certo é dizer justa. Então, a quarta justa de Dó é a nota Fá. A quarta aumentada de Dó, eu pego esse Fá, que é o quarto grau de Dó, e aumento ele, lanço para frente, fica um Fá sustenido. Tá? O quinto grau também é chamado de justo, e pode ser ou diminuto, voltando uma casa, um semitom, ou aumentado. Além da quinta justa, tem a quinta aumentada. Então, a quinta justa de Dó é a nota Sol. A quinta diminuta é um Sol, que retrocedeu, fica um Sol bemol, e a quinta aumentada é um Sol sustenido. Agora, o sexto grau. O sexto grau, mais fácil, só pode ser maior ou menor, tá? No caso, a sexta de Dó é a nota Lá. A sexta menor de Dó é esse Lá, que ficou bemol. O sétimo grau, ele pode ser maior, quando ele está já coladinho do Dó de novo, da oitava, né? O Si e o Dó, a sétima, e a oitava, a tônica de novo. Note que a gente percorreu um caminho todo, até que a gente encontre a nota de saída. Então, eu tenho a sétima maior, que está juntinho, Si, Dó. A sétima maior de Dó é Si. Eu tenho a sétima menor, que seria, no caso, um Si bemol. E alguns tipos de acordes, como o acorde diminuto, eu vou utilizar outro tipo de sétima, que é a sétima diminuta. Então, o que acontece? A sétima menor cai mais um semitom, ficando, então, aqui no caso, um Si dobrado bemol, se a gente for falar da maneira correta. Em suma, o que acontece? Dobrado bemol, o que vem a ser isso? Como eu disse, a gente tem que se ater ao grau que está na hora em uso. E se o sétimo grau de Dó é Si, se existissem 5 tipos de sétima, tinha que ser 5 tipos de Si com alguma coisa além, para que ficasse claro que a gente está se tratando da nota Si ali, com alguma alteração conforme o nome do intervalo. Recapitulando então, você tem que ter essa tabelinha memorizada. Seria tônica, segunda menor, segunda maior e segunda aumentada, os 3 tipos de segunda. Terça pode ser menor e maior. A quarta, justa ou aumentada. A quinta pode ser diminuta, justa ou aumentada. A sexta, menor e maior. E a sétima, diminuta, menor e maior. Temos que lidar também com os intervalos enarmônicos. É quando se trata do mesmo som, mas a gente chama de 2 nomes diferentes.
É o caso, por exemplo, de um Dó sustenido e um Ré bemol, você toca no mesmo lugar, mas tem duas formas de chamar, né? Aquela sonoridade. E você aperta a mesma casa ali. Com os intervalos acontece a mesma coisa. Então, é bom você saber que uma segunda aumentada está na mesma casa, na mesma região no braço do instrumento, que você toca uma terça menor. Uma quarta aumentada está no mesmo lugar onde fica uma quinta diminuta. Uma quinta aumentada está no mesmo lugar onde fica uma sexta menor. E uma sexta maior fica no mesmo lugar onde você toca uma sétima diminuta. Aí você pode se perguntar, mas como que eu vou saber então se eu chamo de segunda aumentada, se eu chamo de terça menor? Como que eu faço para diferenciar? Tudo depende do acorde que está em uso na hora. Se você está fazendo um Dó maior, quer dizer que esse Dó já tem a terça ali. Então você pode adicionar outros intervalos, né? No caso, você não, se você for adicionar a nota Ré sustenido, que seria a segunda aumentada do Dó, né? Você não pode fazer essa confusão, seria um Dó maior, menor. Não, ele tendo a terça maior, é um Dó maior, né? O uso de outro intervalo, qualquer outro, que seja embutido dentro do acorde, né, depende também de como a tríade já está formada e é só você obedecer, então, os intervalos que já constituem o acorde e adicionando esses que vêm depois, tá? Para finalizar esse assunto de intervalos, eu gostaria de falar sobre as oitavas também. A mesma coisa que o segundo grau é a nona, o nono grau. Por exemplo, a segunda de Dó é Ré. A nona é Ré também, só que esse Ré está uma oitava acima. Dó, Ré, aí Mi é 3, Fá é 4, Sol é 5, Lá é 6, Si é 7, Dó é 8 e o Ré de novo é 9, né? Então, a nona representa a segunda, uma oitava acima. Então, vou ter nona menor, nona maior e nona aumentada. Outro intervalo que é oitavado é o quarto grau, então vai ser a 11ª. Assim como a quarta, eu tenho 11ª justa e 11ª aumentada. E o sexto grau também pode ser oitavado, ficando uma 13ª, 13ª maior e 13ª menor, combinando com a sexta. No fundo, a tabela que você tem que memorizar é a seguinte: tônica, depois segunda menor, segunda maior, segunda aumentada ou terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada ou quinta diminuta, quinta justa, quinta aumentada ou sexta menor, sexta maior ou sétima diminuta, sétima menor, sétima maior e a tônica, que é a oitava. Vindo depois disso a nona menor, nona maior e a nona aumentada. Depois, oitavando o quarto grau, eu tenho a 11ª justa e a 11ª aumentada. E oitavando o sexto grau, eu tenho a 13ª menor e a 13ª maior. Bom, esse assunto de intervalos parece ser bem complicado e costuma, assim, ser até meio chato, né? Eu vejo pelos alunos, alguns nem gostam muito dessa área tão teórica, assim. Eu costumo dizer que para você ganhar sobremesa, você tem que comer toda a verdura direitinho, né? Então, o melhor a fazer é você dominar logo esse assunto de intervalos. Você conseguir ter um imediatismo de saber quinta aumentada de Dó, Sol sustenido, sexta maior de Lá, Fá sustenido, quinta diminuta do Mi, Si bemol. Ter qualquer intervalo assim de pronto, tá? Sem precisar parar para fazer continhas, para conseguir discernir uma cifra, por exemplo, que vai estar na sua frente. Tá bom? Então, estude isso direitinho.